Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós vemos essa imagem onde Jesus entra no templo e começa a expulsar os vendedores. E depois ele vai citar uma profecia antiga que diz: minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Veja que aqui nós temos uma cena que remete-se àquilo que estava acontecendo no Templo de Jerusalém. Como que aquele povo começou a se aproveitar do culto sagrado do templo para ganhar dinheiro, para alimentar a sua ganância. Jesus, quando cita a profecia e diz: minha casa será casa de oração, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Aqui Jesus ele está falando do templo, mas não só do templo, mas está falando também de cada um de nós, que somos templos da presença de Deus no mundo. Nós somos esses templos vivos do Espírito Santo, templos de Deus. Por isso que nós vemos Jesus Cristo citando essa profecia, onde na primeira parte ele diz: minha casa será casa de oração. Isso significa o quê? Significa que a nossa disponibilidade para que Deus habite dentro de nós permite e possibilita o diálogo com Deus, com o próprio Deus. Porque quando Deus habita em nós, nós estamos dialogando a todo momento com Ele. E é por isso que nós nos tornamos uma verdadeira casa de oração. Porque essa casa de oração é justamente isso, é essa vida interior fervorosa, de diálogo constante com Deus, de diálogo não só pelos lábios ou pelo pensamento, mas um diálogo que acontece através das nossas atitudes, da nossa forma de viver e conviver. Por isso que é tão importante essa consciência que nós somos templos de Deus, porque nós somos casa de oração. Mas veja, Jesus ele faz uma exortação, que sendo casa de oração, esse povo começou a transformar aquilo que era casa de oração num antro de ladrões. Ou seja, Jesus falando do templo, fala também da nossa própria vida. Assim como aquele povo antigo tornou o templo um antro de ladrões, isso significa que aquelas pessoas que estavam ali ganhando dinheiro injusto, se servindo do culto sagrado, nós precisamos também ter esse grande cuidado, porque a nossa vida não pode se tornar um antro de ladrões, porque nós podemos, infelizmente, permitir que isso aconteça, quando nós trocamos Deus pelos nossos prazeres, quando nós trocamos a graça divina por aquilo que é passageiro, quando infelizmente deixamos de ir ao encontro de Deus para correr ao encontro do pecado. Quando nós fazemos isso, nós estamos tornando a nossa casa, o nosso templo, um antro de ladrões, porque esses ladrões que são os demônios, que são as nossas más inclinações, que é o mundo, eles vêm justamente para isso, para roubar, para matar, para destruir, porque faz com que a gente seja roubado
da nossa dignidade, da nossa identidade. E infelizmente faz com que a gente se torne esses ladrões da esperança do povo de Deus. Porque quando nós damos um contra-testemunho, o nosso contra-testemunho, ele marca de forma ruim a vida dos outros. E esse contra-testemunho, ele vai roubando a esperança dos outros. Por isso que precisamos ter esse grande cuidado com a nossa vida, porque nós somos esse templo, essa casa de oração, casa do diálogo com Deus. Mas para que isso aconteça de forma coerente, nós precisamos ter essa docilidade para perceber que nós precisamos crescer no diálogo divino. E crescendo no diálogo divino, nós vamos expulsando, repelindo todos os males que nos atrapalham, que nos impedem de realmente estar na presença do Senhor. Por isso que nós temos aqui justamente toda essa realidade onde Jesus Cristo fala do templo, mas também nos traz um ensinamento para a nossa vida, porque nós devemos ser essas casas de oração. Por isso que Jesus expulsa esses vendedores, e assim também, no fim dos tempos, no juízo particular ou no juízo final, ele vai expulsar todos aqueles que se serviram do templo, do culto sagrado, que se serviram das coisas de Deus para se autopromover, para ganhar dinheiro, para enriquecer, para alimentar a sua ganância e os seus prazeres. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus, porque não tornaram a sua vida uma verdadeira casa de oração, ou seja, um lugar aonde Deus habita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.